quando a minha dívida é maior do que o meu crédito? Nós entendemos bem de dívidas, entendemos um pouco de crédito. A dívida, então, é todo o valor financeiro ou moral que eu devo a alguém. E o crédito é aquilo que eu tenho em depósito, aquilo que eu tenho em confiança, aquilo que me é favorável. Ocorre, então, que muitas vezes a nossa dívida vai aumentando, a tal ponto que ela se torna impagável. Muitas vezes decorre muito tempo sem que consigamos saldar as nossas dívidas e elas vão se acumulando de forma que elas se tornam realmente impagáveis. E isto, ter uma dívida assim, traz muita angústia para o nosso coração, traz muita acusação para a nossa alma. Não precisa ninguém vir e dizer, olha, você me deve. Não. Aquela dívida nos atormenta dia e noite. A gente sabe que a gente deve. Até, às vezes, algum prazer que a gente possa ter, quando a gente está vivendo aquilo, a gente pensa, estou devendo. E aquilo nos acusa. Então, como fazer isto, né? Quando a gente percebe que a nossa administração não foi boa o suficiente, não equiparou, de forma que ficou uma dívida muito grande. O que eu faço com essas dívidas, né? O que Deus pensa sobre isso? E eu quero ler com vocês uma palavra que nos fala a respeito de algumas coisas bem interessantes nesse assunto. Então, diz em Lucas, no capítulo 15, do verso 11 em diante, nos diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Olha que palavra linda. Então aquele filho chega já para o pai e pede para ele a parte da herança. Já começa com uma coisa fora dos trâmites normais, que seria de desfrutar a herança após a morte do pai. Mas aquele filho acha que ele tem um direito, e ele chega e diz, olha pai, é meu direito, eu quero. E interessante que o pai não questiona isso, o pai não se opõe a isso. O pai divide os bens e pega a parte que é daquele filho e disponibiliza. E a Bíblia diz que poucos dias depois que esse filho recebe isto, ele sai e vai para uma terra longe. Ele escolhe viver longe do pai. Com aquela bênção que ele recebeu do pai, ele decide viver longe do pai. E a Bíblia diz que ele vive dissolutamente, sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado, sem nenhuma estrutura, pensando em nenhum futuro, ele vive dissolutamente.
E a palavra de Deus diz que ele gasta tudo o que ele tem. E aí ocorre naquele momento uma grande fome naquela terra. E ele começa a padecer necessidades. Interessante aqui que o filho pega os bens que são do pai e sai para viver e desfrutar disso longe do pai. E eu fico pensando quantas vezes nós fazemos o mesmo. Pedimos a Deus bênçãos que nós achamos que temos direito, que não é direito, mas a gente acha que é. E a gente pede, e a gente às vezes até exige, e o Senhor nos dá. E ao recebermos essas bênçãos, nós escolhemos vivê-las longe do Pai. Nos afastamos do Senhor. Muitas vezes pedimos um bom emprego, o Senhor nos dá. E nós vamos desfrutar desse emprego longe do Pai. Muitas vezes pedimos um casamento, o Senhor nos dá. E ao casarmos, a gente já decide viver este casamento longe do Pai. O filho fez isso. E a palavra de Deus diz que ele fez isso sem pensar em nada. Ele simplesmente pensou no prazer dele. Enquanto estava com aqueles bens, ele estava bem. Porém, houve uma questão, aqueles bens terminaram. E aí começou a padecer necessidade. A Bíblia diz que naquele lugar que ele estava, houve uma grande fome. Olha que interessante isso. Muitas vezes nós vivemos longe do Pai e no lugar que nós estamos, começa a haver uma grande necessidade. E aí, aquele filho, a terra toda onde ele estava com fome. Todo aquele lugar estava padecendo. E ele começa a tentar ainda sobreviver longe do Pai. A Bíblia diz que daí ele começa a procurar um emprego. E a única coisa que ele consegue é apacentar porcos. Uma profissão, vamos dizer assim, um serviço indigno para aquela época, cuidar de porcos. Mas foi o que ele conseguiu e ele foi fazer isto. E a palavra de Deus diz que ele desejava comer o que os porcos comiam, mas nem isso ele recebia para comer. Ele foi desfrutar de toda a queda dele, ele foi viver toda aquela queda, toda aquela escassez a ponto dele não ter o que comer. Nem o que era dado para o porco não vinha para ele. E somente quando ele chega a viver essa escassez absoluta, ele se lembra do Pai. Aí ele diz, olha, eu estou aqui padecendo necessidade, passando fome. E lá na casa do meu pai, até os empregados estão melhores do que eu. Eles têm comida, eles têm abrigo, eles têm uma condição digna. E eu estou aqui. E quando ele chega nessa escassez, a Bíblia diz que ele pensa e diz, eu vou ter com o meu pai. E ele se volta para o pai. E aí ele já está numa condição de esvaziamento tal que ele não consegue mais nem se ver como filho. Ele diz, eu vou para lá e eu vou pedir para o pai me tratar como um dos trabalhadores dele. Já está de bom tamanho, porque eu não mereço ser filho. Quando bate a fome, quando bate aquela miséria total, aquele filho começa a se esvaziar de todos os seus argumentos. Lá no início, a parábola diz que ele chega para o pai e exige, eu quero a minha parte. Ele está numa posição de filho e ele
acha até que ele tem, então, mais do que condição de filho, ele se coloca numa condição de exigência. Só que depois ele vive essa escassez a tal ponto que ele não consegue mais se ver nem como filho. Ele se acha indigno de ser chamado filho. E ele pensa, se eu for tratado como um trabalhador, já está de bom tamanho. E ele volta. E a palavra diz que de longe o pai avista o filho. Aquele pai esperava por esse filho, esperava por esse retorno. Assim como Deus espera pelo nosso retorno. O Senhor espera pelo momento que nós vamos nos esvaziar de todos os nossos argumentos, de toda a nossa altivez, de todas as nossas justificativas, daquilo que nós pensamos ser nosso direito. O Senhor espera esse momento que a gente se esvazie. E aquele filho volta para o pai, disposto a pedir perdão. O pai nem chega a ouvir o pedido de perdão. A palavra de Deus diz que corre e abraça aquele filho. Quando o pai abraça o filho, ele já está declarando o perdão dele, o amor dele. E aquele filho diz: pai, eu pequei contra ti. E eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos teus trabalhadores. E aquele pai olha para aquela condição miserável daquele filho. O pai não cobra nada. O pai não cobra dívida nenhuma. O pai não faz nenhum questionamento. A palavra de Deus diz que o pai fala assim, ó: me traz uma roupa nova para esse filho. No verso 22 diz assim, ó, o pai disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Olha que coisa tremenda isso, né? O pai olha e diz assim, ó, com essa condição, não tem como ele conviver aqui. Primeira coisa, troca as roupas dele. Traz ele para o convívio novamente. Aqui eu fico pensando que muitas vezes nós nos sentimos até meio que obrigados a perdoar alguém e a gente pensa assim: eu vou perdoar, mas ele lá e eu aqui. Não quero convívio. Olha que interessante que é o que Deus fala como perdão. A primeira coisa que o pai faz é restaurar o convívio através de novas roupas. E aqui a Bíblia diz ainda que ele trouxe a melhor roupa para que aquele filho tivesse plena condição de convívio. E diz também que era para colocar um anel no dedo. O anel significava que aquela pessoa pertencia a uma família. Olha que coisa, aquele filho estava lá naquela terra, passando fome, no meio da sujeira, totalmente perdido. E o pai vem e de imediato diz: tu é filho? Toma o teu anel, isso vai te identificar como meu filho, aonde tu for, tu é pertencente a esta família. O pai restaura aquela condição de filho, de pertencimento. E a Bíblia diz também que o pai coloca alparcas nos pés. O pai coloca sandálias nos pés daquele filho. A sandália fala do caminhar, a sandália fala do ide, a sandália fala do propósito. Aquele pai renova o propósito daquele filho. Aquele pai coloca aquele filho em plenas condições para o convívio. Aquele pai coloca aquele filho na condição inicial dele, lá no início da história, quando ele era o filho pertencente à família. O perdão restaura a condição
inicial. Ao pedir perdão com sinceridade de coração, nós estamos nos esvaziando totalmente dos nossos argumentos. Aqui a palavra fala de um pedido de perdão genuíno. Aquele filho não se via mais na condição de filho. Ele não se via nem em condição de chegar e dizer assim, olha, pai, me perdoa, me deixa voltar para casa. Não, ele diz, me faz como um empregado. Aquele filho lá, naquela condição de desfrutar da vida como ele achava que devia melhor fazer, ali ele perde até a identidade dele de filho. Mas o pai não deixou de olhar ele como filho. O pai esperava por ele todos os dias. Para o pai não houve quebra nenhuma. O pai não se ofendeu com nada. O pai esperava por aquele filho. Da forma como Deus espera por nós quando nós nos afastamos dele. Quando nós recebemos bênçãos que nós pedimos e vamos lá desfrutar do nosso modo e até esquecemos da casa do Pai. Esquecemos das normas que haviam na casa do Pai. Esquecemos dos propósitos que haviam na casa do Pai. E nós vamos viver a nossa vida até que a fome bate. A fome de comida, a fome de afeto, a fome de cuidado, a fome de propósito. Quantos de nós, ao viver longe do Pai, perdemos até a referência de propósito da nossa vida? Chegamos a tal ponto que nada mais faz sentido, porque nós gastamos tudo que nós recebemos do Pai e ficamos numa condição tão miserável que nada mais faz sentido. Agora, aquele filho reconhece isso e volta. E o pai restaura completamente aquela condição. Isso é tão interessante, porque esse é um nível de perdão que o Senhor nos dá. É um nível de perdão que nos restaura a condição inicial. E esta é a forma que nós temos que perdoar pessoas. Com o coração limpo. Aquele pai não ficou magoado, não ficou ferido, não ficou ofendido, não ficou cobrando nada do pai, mas olha o que tu fez com o dinheiro, mas eu te avisei, mas isso, mas aquilo. Não. O pai estava de coração limpo. E é isso que o Senhor pede de nós, que a gente tenha coração limpo ao pedir perdão, coração limpo ao perdoar. Às vezes, nós temos muita prontidão para pedir perdão para o Senhor das nossas dívidas. Chegamos diante de Deus e pedimos, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, né? Estamos lá passando fome, né? Já estamos lá na escassez. Aí a gente fala, ai, Deus me perdoa e tal. Temos prontidão para isso. Mas quando a situação é o inverso, quando nós precisamos perdoar, qual é a nossa posição? Quando nós não somos o filho, quando nós estamos na condição do pai, quando o perdão é nós que temos que conceder. Como é que é isso? A palavra de Deus nos ensina na oração do Pai Nosso uma coisa tremenda. Ela vincula claramente a perdão à forma com que eu perdoo. A palavra de Deus diz assim, ó, ensinando, Jesus nos ensinando a orar, ele disse, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Assim como, igual, linkado de um jeito, da mesma forma. Da mesma forma que eu perdoar, Senhor, é a forma que eu quero que tu me perdoe. E aí como é que fica? Como é que fica a nossa altivez? Como é que fica a dureza do nosso coração? Como é que ficam os nossos argumentos que a gente diz, não vou perdoar, não consigo perdoar. Ou então quando a gente faz um falso perdão, que a gente diz, tá bem, eu te perdoo, mas tu segue lá e eu aqui. Como que fica isso? Tanto para pedir perdão é necessário que haja um esvaziamento, assim como para perdoar é necessário que haja um esvaziamento.
Nós precisamos nos esvaziar das nossas razões, das nossas argumentações, das nossas ofensas, para nós perdoarmos e para nós pedirmos perdão. Este é o propósito de Deus, né? Que a gente tenha um perdão tão limpo, tão livre, né? Que a gente possa entender que nós não somos dignos de ser perdoados. Limpo, 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 Senhor, não esvaziar total. Eu não sou digno, mas eu te peço, me perdoa. Quando a gente está pedindo perdão, a gente não está quitando a dívida. A gente está, pelo contrário, admitindo a nossa incompetência em pagar. Nós estamos admitindo a nossa incompetência em gerar os bens que foram dados para nós. E nessa condição de esvaziamento total é que o Senhor nos perdoa. Mas esse esvaziamento também tem que ter quando eu tenho que perdoar alguém, quando eu tenho que liberar perdão para alguém. Essa é a forma que o Senhor faz com que a gente seja perdoado. E aí aquele filho volta para casa, sem pensar nada no que ele poderia ter, no que ele poderia vivenciar outra vez. Não, ele só pensa, eu preciso voltar. E quando ele faz isso, então aquele pai restaura completamente a condição de filho e faz uma festa, se alegra. O pai fica feliz com o retorno daquele filho. Esta é a condição real do perdão. Ela traz uma felicidade. Ela não traz amargura. Ela não traz dor. Ela traz felicidade. Este é o ponto que o Senhor quer fazer que a gente entenda. Um perdão limpo, um coração limpo. Com quantas vezes eu tenho pedido perdão para o Senhor? E quantas vezes eu tenho me disposto a perdoar alguém? Esta é a nossa pergunta de hoje. Entender que às vezes a nossa dívida vai muito além do que eu posso pagar e o que me resta fazer é efetivamente retornar e pedir perdão e pedir misericórdia e ser com isso também um perdoador, alguém que se dispõe a perdoar de igual forma, de coração limpo. Qual tem sido a tua dívida? O que é que tu mesmo te acusa? Para quem que tu tem que pedir perdão? Pede para o Senhor limpar o teu coração totalmente dos argumentos, das justificativas, das ofensas, para que tu possa pedir perdão de coração limpo ao Senhor. E de igual forma, com o mesmo coração limpo, tu te disponha a perdoar alguém. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe.